Olá, meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sua família, que Deus venha continuar abençoando, prosperando cada dia mais em sua vida. Queremos louvar a Deus por poder retornar aqui a gravar alguns vídeos, e você que quer nos acompanhar, temos lá no canal no YouTube, Pastor Eronilton Nascimento. Se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal. Nós temos lá no canal vários vídeos das viagens que nós fizemos a Israel, e também alguns vídeos de ministrações da palavra de Deus, de pregações, estudos sobre a escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. Nós temos lá também no canal 2 dias que foram gravados ministrando esse estudo sobre a doutrina das últimas coisas. Então você que quiser nos acompanhar, se inscreva, canal Pastor Eronilton Nascimento. Deixe o seu like, divulgue. E agora retornamos a efetuar aqui, gravar alguns vídeos sobre a Bíblia Sagrada. Aproveitando esse momento, estaremos falando aqui hoje sobre a organização da Bíblia, as divisões gerais que nós temos na Bíblia. E depois, nos próximos vídeos, estaremos falando individualmente sobre cada livro, começar de Gênesis e até o Apocalipse. Então, dessa primeira parte agora, queremos deixar uma coisa bem clara aqui, que nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Acreditamos que Deus fala conosco através da sua palavra. Deus tem se revelado ao homem de muitas formas, de muitas maneiras. E a maior revelação de Deus é a sua palavra. Deus tem colocado a sua palavra acima de todas as coisas. A própria Bíblia nos declara: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nós cremos na Bíblia Sagrada como a maior revelação de Deus, a palavra escrita e a palavra viva, que é Jesus Cristo. João capítulo 1 nos diz: no princípio era o verbo, era a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós cremos que a Bíblia Sagrada é sim a palavra de Deus. Da forma que nós temos a Bíblia hoje, ela está organizada não por ordem cronológica, mas por ordem de assuntos. Nós temos no Antigo Testamento dividido em ordem de assunto, e o Novo também, mas nós temos aí então o Antigo Testamento em 5 divisões gerais, e o Novo Testamento também em 5 divisões gerais. As divisões, a Bíblia Sagrada, nós vemos que ela foi escrita por um período de aproximadamente 1500 a 1600 anos. De quando é esse período? Então, nós temos aí da época que foi escrito o Pentateuco, cremos que foi escrito por Moisés, da época do Pentateuco, e mais 100 anos na era apostólica. Então, nós temos 1400 e pouco, quase 1500 no Antigo Testamento, e mais 100 anos depois de Cristo, que foi a era apostólica, o qual o Apocalipse escrito por João, o último apóstolo, próximo do ano 100. Então nós temos aí na cobertura desses 100 anos, mais 1400 e pouco, quase 1500, então equivalência aí equivalente a 1500, entre 1500 e 1600 anos, o período em que cobre a escrita da Bíblia Sagrada. Escrita por aproximadamente 40 autores, 40 escritores que foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a divisão, a ordem que nós temos a Bíblia até hoje, cada livro da Bíblia é um livro à parte. A palavra Bíblia, coleção de pequenos livros, mas a divisão, a junção desses livros, no formato que nós temos hoje na nossa Bíblia aqui. A Bíblia hebraica divide de uma forma um pouquinho diferente, em quantidade menor de livro, porém, somente a questão da estrutura, porém os conteúdos são os mesmos, o Antigo Testamento. Então, na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos 5 divisões. A primeira divisão que nós temos, a primeira ordem que nós temos no Antigo Testamento é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia.
Ou seja, todas as divisões que nós temos no Antigo Testamento, né, na ordem que nós temos, ou elas têm 5 livros, ou tem 12 livros. É uma forma mais fácil para você gravar. Então, cada divisão do Antigo Testamento ou tem 5 ou 12. Por exemplo, Pentateuco, que é a primeira divisão, que é lei, Torá, ensino, né, ela tem 5 livros. 5 livros. Aí nós temos a segunda divisão, né? O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda divisão, que já são os livros históricos, são 12 livros. 12 livros. Na ordem que nós temos na Bíblia, começamos lá com Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, somando 12 livros, a segunda divisão. A terceira divisão são os livros poéticos, que na ordem que estão na Bíblia, nós temos lá Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, somando também 5 livros. 5 livros. E a quarta e a quinta divisão, né, são chamados livros proféticos. Nós dividimos em 2, são os profetas maiores. Profetas maiores são 5, né? São 5 livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Também cabe lembrar que são maiores não por importância, não, são maiores pela quantidade de escritos, né? Quantidade de livros, de páginas que nós temos desses profetas. E os menores, né? Restando então a última divisão, a quinta divisão do Antigo Testamento, são os profetas menores, que são 12 profetas. 12 profetas menores. E na ordem da Bíblia que nós temos Joel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 profetas menores, cerrando aí o período do Antigo Testamento. Também aproveitando aqui, cabe lembrar que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos um período, né, conhecido na história como período interbíblico, que equivale a 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, período interbíblico. Depois começamos o Novo Testamento, que também, né, de forma geral, nós temos aí 5 divisões. A primeira divisão do Antigo Testamento são chamadas de evangelhos, boas novas, biografia, né? Fala da vida de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos, na ordem que temos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. A segunda ordem que nós temos, né, do Novo Testamento é história, que é somente um livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos para a terceira divisão, que são as epístolas, cartas, e essas são chamadas cartas paulinas, as 13 epístolas paulinas, né? São elas: Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Tito e Filemon. São as 13 cartas que são as epístolas paulinas. Depois disso, nós temos então as epístolas gerais. As epístolas gerais nós temos aí Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, né, formando então 8 epístolas gerais. Por último, temos aí a Revelação, que é o livro de Apocalipse. Tá certo? E finalizamos então esse breve resumo do Antigo e do Novo Testamento, conforme temos na nossa Bíblia Sagrada, né? E assim
estaremos nos próximos vídeos aí fazendo uma análise sobre cada um deles, começando por Gênesis, né, e caminhando aí até o livro de Apocalipse. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, né, nos acompanhe ali no nosso canal, no YouTube, Pastor Eronilton Nascimento. Deixe o seu like, nos ajude a divulgar e assim, se Deus permitir, estaremos realizando aqui novos vídeos aí sobre essas orientações, sobre as divisões da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês nesse momento especial. Fiquem com Deus.